né? Então, gostaria de dar bem-vinda a todos que estão presentes, né, com muita alegria, muito feliz, né, todos que se dispuseram a participar desse seminário e compartilhar, trocar conhecimentos, que isso é muito legal, né? Eu sou Andréa, sou professora da Universidade Federal do Maranhão, estou como doutoranda, né, também da Universidade, Departamento de Saúde Coletiva, e estou hoje aqui como mediadora, né, vamos tentar aí organizar um pouquinho, trabalhar aí nesse webinário. E também queria contar para vocês que o evento hoje tem como temática desigualdades sociais, saúde, Covid-19, né, como pensando isso tudo, essa implicação para a atenção primária de saúde. E como palestrante não poderia ter pessoas melhores aqui, como o professor doutor Luciano, que é enfermeiro, também já trabalhou bastante na atenção primária, né, continua trabalhando, nunca deixando mesmo sendo docente, né, que é docente da Universidade Federal do Maranhão, e colaborador também do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e de Enfermagem. E o nosso professor doutor Alexandre Silva, tá, que ele é também professor da Universidade da Universidade de Jundiaí, né, do Departamento de Saúde Coletiva de Jundiaí, mas também ele é membro do Centro Internacional de Longevidade, né, e vai estar compartilhando todo esse conhecimento conosco. Também gostaria de agradecer muito a Liga, né, em nome de Getúlio, a todos que participaram por essa proposta desse webinário, com essa temática super interessante, muito legal, muito boa mesmo, viu? Parabéns à universidade por todo o apoio, né? Então, agora nós vamos pedir que todos desliguem, né? Desabilite os microfones e as câmeras, né? Para que a gente possa começar. E durante as exposições de cada palestrante, a gente vai manter desligado. E logo após, a gente vai abrir para os debates. Eu só queria combinar uma coisa aqui, rapidinho com vocês. Vocês acham melhor? A cada exposição, o debate ficaria para o final? Eu acho legal o final. No final, né? Então, ok. Não sei o que o Bruno acha. Não, concordo. Eu acho melhor. No final, né? Então, ótimo. Então, assim, quem quiser fazer suas perguntas, eu quero fazer uma pergunta, e para não esquecer, já coloca aí no chat assim, direitinho, já deixa guardado, porque depois a gente pode estar voltando para colocar para os professores, tá? Para os palestrantes. E aí, vamos agora, né, deixar também aqui, nós temos horário, né, para começar e terminar, e a gente pede que cada palestrante tem 30 minutos, máximo, estourando 40, tá, para fazer sua exposição. E a gente passa agora a palavra para o professor doutor Bruno Luciano, para iniciar aí os trabalhos. Então, gente, boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, na companhia de André, de Getúlio, do professor Alexandre, para falar da temática que a gente se sente muito próximo dela em termos de temática de pesquisa e de inserção profissional também, né? Vocês só me confirmam se vocês estão vendo a minha tela. Então, eu queria mais ou menos tentar apresentar as partes das quais eu vou falar aqui, um pouco sobre desigualdades em saúde, tentar mapear um pouco essa epidemiologia da desigualdade relacionada à pandemia da Covid-19, depois detalhar o modo como a gente vê a atenção primária em saúde no enfrentamento dessa questão e que implicações e desafios isso tem gerado para a atenção primária em saúde para agora e um pouco para adiante. É importante considerar que epidemias e doenças infecto-contagiosas, elas têm uma certa regularidade na história aí de acontecimentos, tem se propagado, mas essa especificamente, ela tem gerado um impacto muito importante, não só no campo da saúde, mas em outros setores, como o mercado financeiro e toda a sociedade. E esse alto grau de transmissibilidade do vírus da Covid faz com que a gente se preocupe muito com essa transmissão, mas o modo como ela se distribui, segundo algumas características sociais e econômicas,
o que faz com que a gente fique atento a como tanto o curso quanto a gravidade da epidemia, ela acaba tendo desdobramentos distintos, né? Num artigo muito recente do Tiago Sartre, que é médico, ela é professor da Federal do Espírito Santo, junto com a Ana Paula e com o Leonardo Fontinelli, eles publicaram um artigo curtinho, mas bem interessante, onde eles falam que a principal característica que essa crise traz, né, que ela não é uma crise apenas sanitária, ela está reduzindo-se ao campo da saúde. Ela, sobretudo, tem repercussões no campo político, social e econômico, que se desdobra muito de forma importante nos sistemas de saúde, nos modelos de atenção à saúde que a gente se propõe a proteger a vida e garantir a atenção à saúde para diversos grupos populacionais, inclusive aqueles mais vulneráveis, né? E é importante a gente se perguntar como, no pleno século XXI, a gente ainda discute desigualdade, né? E algumas pessoas ficam bastante surpresas com o quanto a Covid revelou desigualdades. Na verdade, elas não revelaram, essas desigualdades sempre existiram, elas são vergonhosas, porque elas maltratam grupos populacionais importantes, mas o que foi trazer para a mídia geral um debate que diferentes movimentos sociais têm tentado manter na pauta do dia, né? E aí isso faz com que a gente se pergunte por onde começar. Na verdade, essas desigualdades, né, eu tento mostrar aqui nessa parte mais inicial que essas desigualdades são seculares, são de longo prazo e sempre existiram. Nesse trabalho aqui, por exemplo, a gente mostra que a estrutura etária da população brasileira ela difere a depender da proporção de população parda, de maioria parda ou branca, mostrando que envelhecer nesses contextos é, sobretudo, uma conquista, uma chance, uma probabilidade maior quando se vive em contextos de maioria branca. Os níveis socioeconômicos medidos pelo IDH, pelo Gini, que mede concentração de renda, pelo IVS, que mede vulnerabilidade, mostra que ao longo dos anos pode até ter tido uma melhora nas condições socioeconômicas do país, mas predominantemente as populações e as cidades que são predominadas por pardos, em relação às cidades predominadas por brancos, elas são historicamente cidades mais empobrecidas, vulnerabilizadas e com grandes necessidades de saúde. E isso se mostra também quando a gente olha indicadores de mortalidade. Ou seja, mesmo antes da Covid, já existia e permanece uma estrutura vergonhosa de desigualdades em saúde que faz com que a esperança de vida ao nascer nesses municípios brasileiros seja bem distinta. Ou seja, a probabilidade, a possibilidade de envelhecer não é a mesma para brancos, pardos e pretos no Brasil. E olhando também comunidades mais reclusas, ainda como as comunidades quilombolas no Brasil, que no caso do Maranhão a gente temos a segunda maior proporção de população quilombola, a gente vê também que essas populações têm grande vulnerabilidade e adoecimento crônico, sobretudo essas doenças que são fatores de risco aumentados para a mortalidade, para os casos mais graves relacionados à Covid-19, inclusive tem maior proporção de casos de comorbidade, e essa comorbidade ela difere entre os sexos, entre as idades, entre os grupos de sexo e idade, sugerindo uma importante desigualdade nos níveis de saúde da população. Infelizmente, nem todos os estados estão conseguindo disponibilizar dados relacionados à Covid para que a gente possa olhar estruturas de desigualdades desses dados. Mas, recentemente, a cidade do Rio de Janeiro disponibilizou dados relacionados aos casos deles. E aí a gente mostra que na cidade do Rio de Janeiro, até o dia 27 agora de junho, a maioria dos casos eram em homens, uma estrutura de distribuição bem característica por idade, né? Com a população aqui ativa, adulta como a predominante. Os brancos são a maioria dos casos, mas se somarmos os pardos e pretos, eles ficam com muita igualdade, mas infelizmente existe uma negligência muito grande no registro desses dados que faz com que quase 50% deles sejam de dado ignorado. A taxa de mortalidade para a cidade do Rio de Janeiro é de 11,5%. Mas quando a gente separa essa distribuição olhando segundo a evolução do caso entre ativo, recuperado e óbito, a gente verifica que há uma desigualdade.
E aí, quem é da área da estatística já percebeu aqui que essas diferenças são estatisticamente significantes, com a mortalidade sendo maior em homens, sendo maior na população acima de 60 anos, e sendo maior nos pardos e nos pretos, mesmo com toda esse volume de casos ignorados. Em relação aos casos que a gente plotasse numa curva de distribuição, tentando verificar essa curva de distribuição por sexo e idade, a gente observa que existe uma estrutura de desigualdade importante na evolução dos casos, ativo, recuperado e óbito. E ela é mais nítida entre os casos ativos. Percebam que em verde são os homens pretos, em vermelho os homens pardos, e em azul, mas o último aqui, são os homens brancos. Portanto, não é a evolução da doença dos casos recentes não tem se distribuído igualmente. E quando você olha a estrutura de mortalidade, ela é um pouco maior nas mulheres brancas, justamente porque essa população é que envelhece mais, e a população que está morrendo antes, ou seja, antes, que está pegando a população adulta, também é a população parda e preta, principalmente de mulheres e homens e mulheres pretas. Se a gente olhar aqui o Maranhão infelizmente não está divulgando seus dados, estratificando pelos grupos raciais, é uma omissão completa na distribuição desses dados. Mas a gente percebe também que é uma maioria de homens, aqui só são casos de óbitos, até segunda-feira, em que mostra que a maioria desses óbitos são nas populações acima de 60 anos, né, nos idosos, e que existe uma estrutura bem marcada de comorbidades, né, sendo a principal comorbidade associada a esses óbitos a hipertensão arterial, seguida pela diabetes. E existe um grupo importante aqui de pessoas que não apresentam nenhuma morbidade. Quando a gente estratifica a distribuição dessas comorbidades entre homens e mulheres segundo os grupos de idade, parece que a desigualdade é um pouco maior ainda nos homens do que entre as mulheres, para esses grupos de meia-idade aqui, mas entre as mulheres a hipertensão também impacta mais fortemente junto com a diabetes, sugerindo, portanto, que os velhos problemas de saúde pública que permaneciam antes da pandemia, eles podem se amplificar, repercutindo em desafios ainda maiores para a atenção primária em saúde. E é por isso que o professor Paim nos ensina, lá no seu livro clássico, né, sobre a reforma sanitária, que pensar em melhorar as condições de saúde de uma população de forma organizada, como uma resposta do Estado frente aos problemas de saúde de sua população, é uma resposta que todos os países tendem a fazer. Agora, como eles organizam, como eles se mobilizam para tentar se aproximar ao máximo essa resposta às verdadeiras necessidades de saúde da população, que é o grande gargalo e a grande diferença para cada país e como cada país vai mobilizar suas forças, né? Se a gente olhar a questão da Covid, inicialmente a resposta governamental seguiu quase na mesma tendência. Distanciamento físico, isolamento social, o uso da etiqueta respiratória, associada à higienização das mãos e uso de máscara, e um grande investimento na disponibilidade de leitos, sobretudo para os casos mais graves. Mas se a gente considerar que 80% desses casos relacionados à Covid são casos leves, e para onde é que eles vão, né? Com esses casos moderados, eles vão para onde? Provavelmente eles estão indo para a rede básica de saúde dos municípios. E qual é, então, o lugar da atenção primária em saúde nesse contexto de pandemia? Quais são esses desafios que ela tem? Como essas desigualdades socioeconômicas e regionais, historicamente colocadas no Brasil, elas são um pano de fundo ou elas são um teto que sufoca a atenção básica? Com uma formação de recursos humanos, no caso da formação universitária, pode estar voltada para atender e contribuir aos antigos e os novos desafios, né? E isso a gente tem que entender que é um desafio porque a atenção primária em saúde tem desafios históricos, antigos, e que vão ser repostos nesse contexto. E há grandes evidências que a atenção primária em saúde é capaz de responder de forma adequada, combinada a outras políticas para reduzir a morbimortalidade
e as desigualdades, as iniquidades em saúde. Isso porque a atenção primária é fortemente capilarizada no território nacional, com uma grande rede de serviços e um conjunto de conhecimentos e práticas, mas que há uma contradição também produzida pela pandemia da Covid, porque você tem um governo que investe em políticas de redução do Estado, com enxugamento dos gastos públicos, políticas neoliberais de ajuste fiscal, que, por outro lado, exige com a Covid, um sistema de saúde pujante capaz de responder prontamente a esses problemas que são colocados com a pandemia. Portanto, aí você tem uma contradição entre um Estado mínimo que enfrenta um problema grave de saúde pública e como essa desvalorização e o desinvestimento no sistema de saúde impacta sobre a atenção primária, que é a temática que a gente está aqui, mas impacta em todo o sistema. Então, em termos conceituais, a atenção primária, ela representa esse marco referencial capaz de reorganizar todo um sistema de saúde, produzindo alternativas importantes como um modelo assistencial à saúde. E ela é capaz de produzir, de implementar todos os princípios do SUS, mas, por outro lado, ela é também fortemente questionada se ela não é uma atenção primitiva de saúde, se ela não é uma atenção precária de saúde, se ela não é uma atenção pobre à saúde, né? Primitiva, precária e empobrecida por causa desses desinvestimentos. Então, a gente tem que ver a atenção primária como um elemento constitutivo importante, mas que os governos vêm precarizando e isso torna ela frágil no enfrentamento dos diferentes problemas. E aí, eu queria pontuar que a gente tem que ver a atenção primária em saúde não apenas como um tipo de serviço, como aquela UBS que a gente está acostumado a ver, mas ver a atenção primária como um nível de atenção, que está no nível de atenção mais importante de uma rede de saúde, também como um conjunto de conhecimentos e práticas e uma filosofia de atendimento. E aí, o modelo brasileiro de atenção primária em saúde ele está sustentado na estratégia de saúde da família, passando historicamente por uma política de atenção básica, estruturada inicialmente como um programa e depois como uma estratégia. Historicamente, vários trabalhos já mostram que é essa atenção primária em saúde e os ambulatórios especializados na atenção primária que dão sustentação ao acesso à população brasileira. Se a gente tem uma noção, historicamente, aqui desde 1994, quando o governo Fernando Henrique instituiu a atenção básica por meio de equipes de saúde da família, só cresceu esse número de equipes. A gente teve um momento aqui de criação, um momento de consolidação, e tende agora um momento mais ou menos de estagnação, com algo em torno de quase 45 mil equipes de saúde da família. Essas equipes de saúde da família também estiveram associadas ao aumento do número de agentes comunitários ao longo dos anos. Se a gente olhar aqui uma comparação entre o Brasil, Nordeste, Maranhão, São Luís e Pinheiro, a gente observa que essa é a principal característica da atenção primária em saúde. É uma forte capilarização, sobretudo nas zonas periféricas, no Nordeste brasileiro, que são as regiões mais pobres do país, e em municípios de pequeno e médio porte, que demandam muito atenção primária para estruturar seu sistema de saúde, dado que ela tem uma participação no financiamento para instituir essa política por meio do governo federal. Então, aqui, Pinheiro é que tem a maior cobertura, seguida aqui pelo Maranhão, e depois pelo Nordeste. São Luís, como é uma capital, é uma característica das capitais, tem menor percentual de cobertura em relação a municípios de médio e pequeno porte. Isso aqui é um trabalho de 2013, feito com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que mostra que os percentuais de cobertura da atenção básica no Brasil são maiores, sobretudo nas cidades, entre os domicílios que têm menor nível socioeconômico, e comparado aos municípios, aos domicílios que têm pessoas com planos de saúde, essa cobertura tende a ser menor, porque elas também têm maior poder aquisitivo e tendem a morar em regiões onde a cobertura, o percentual de cobertura é sempre menor.
Daí a gente tem, então, que perceber que se a gente tem uma estratégia de saúde da família fortemente forjada, a estar descentralizada e capilarizada nas diferentes regiões do país, uma distribuição importante, e efetivando vários dos princípios constitutivos, pétreos e filosóficos do Sistema Único de Saúde, garantindo a universalidade, a acessibilidade, o vínculo, a longitudinalidade desse cuidado, tentando fazer ações baseadas nos princípios de riscos e vulnerabilidade, é pendente, assim, é importante a gente perceber que essas UBSs, elas estão nos locais onde as pessoas moram, onde elas trabalham, onde elas estudam, e é justamente por isso que ela tem maior potencial de contribuir com o enfrentamento dos problemas de saúde, não apenas da Covid, mas com todos os problemas, garantindo, assim, todos os ideais que esse Sistema Único de Saúde busca, que é garantir a promoção em saúde, a prevenção dos agravos, o monitoramento e avaliação dos problemas, a vigilância em saúde, o tratamento, a reabilitação, o diagnóstico precoce, sobretudo para cuidar de pessoas. Por isso que a visão que a gente tenta passar para vocês é que essa atenção primária em saúde, ela é um centro comunicador, ela é um coordenador desse processo de cuidado e a integração do sistema. Obviamente, isso não quer dizer que isso é fácil fazer e dar conta disso. Estou falando do ponto de vista teórico, mas é possível observar que existem várias experiências exitosas de efetivação desses ideais. E eu vou mostrar um pouco à frente essa perspectiva. Então, a COVID, o que ela faz é trazer à tona a perspectiva de que o enfrentamento desse problema necessita de um fortalecimento dos princípios próprios da atenção primária. Ou seja, dado que essa atenção primária tem uma área descrita e conhece o território, e ela garante a criação e a estabilização de vínculo de longo prazo entre os usuários e a equipe, e entre os profissionais da equipe, garantir a integralidade, assistência, monitoramento, isso para conter os problemas da Covid-19. Mas é importante considerar que a Covid ela gera novos problemas, ela amplifica novos problemas que são de natureza aguda ou de desenvolvimento crônico. Então, vários trabalhos têm mostrado o problema do crescimento da violência doméstica, os transtornos mentais relacionados ao isolamento e à falta de apoio familiar, a fome, a desnutrição que pode aumentar, os problemas com abuso de álcool e outras drogas. Tudo isso são problemas que existiam e tornam-se amplificados e tomam a pauta do dia em virtude do problema da Covid. Então, é preciso entender que a APS, né, sobre ela recai a instituição de novos elementos. Ou seja, isso necessita, para esse enfrentamento, como um desafio, uma implicação, é o planejamento baseado com os dados epidemiológicos, daí a importância da gente saber, inclusive, esses dados segundo o quesito cor-raça, para a gente verificar como os grupos raciais estão sendo impactados, essas desigualdades sobre eles, reorganizar todo o sistema de saúde de acordo com as características da epidemia, garantindo a alocação de recursos, a testagem em grande massa dos profissionais e dos usuários desse sistema, garantindo acesso a outros exames complementares, reorganizando toda a estrutura física dos serviços para garantir o atendimento, com fluxos e protocolos de atendimento bem definidos, o acesso prioritário para diferentes grupos, sobretudo aqueles que são mais vulnerabilizados e que necessitam mais desse atendimento, com apoio diagnóstico, uma forte vigilância em saúde e uma reorganização dos processos de trabalho para dar conta desses problemas. E aí, em relação à formação em saúde, a gente também tem uma dimensão importante, porque a gente precisa tanto reorganizar o processo de trabalho, que está na rede de serviço, mas também olhar a formação, porque esses profissionais terão que futuramente conviver com a Covid-19, porque não nos parece que a resolução disso vai ser em curto prazo. Por isso que a gente precisa repensar a maneira como os médicos e todos os profissionais de saúde são formados e treinados, fazer com que eles entendam que olhar as desigualdades socioeconômicas e raciais é um elemento necessário para a formação e para a condução do processo de trabalho e da clínica e do processo de atendimento, fazer com que esses profissionais de saúde entendam que é necessário militar em torno da preservação da vida nas diferentes comunidades,
que eles estão inseridos dentro de um contexto do qual eles precisam contribuir com a proteção dessas comunidades. A gente tem que garantir que esses profissionais, na graduação ainda, que esses estudantes tenham uma inserção precoce, integrada e, sobretudo, interprofissional. Não dá para achar que enfrentar qualquer problema de saúde, não apenas a Covid, a gente vai enfrentar isso sem uma formação compartilhada, interprofissional, com outras formações. A gente precisa aprender junto para trabalhar junto. A gente tem que tornar a equidade em saúde como uma cultura, como um elemento cultural e necessário para a formação de todos os profissionais de saúde, para que eles possam executar ações individuais e coletivas e comunitárias e que elas fortaleçam a formação desses estudantes, não apenas estancada na graduação, mas que ela permaneça também nas residências multiprofissionais e especializações, que talvez sejam um dos gargalos aí para a garantia de um trabalho em equipe frutífero. Sobre os desafios, dados esses desafios, é importante considerar que dados do PEMAC, por exemplo, são dados de um programa de avaliação e monitoramento das UBSs no Brasil, mostrou aqui, gente, que 35% das UBSs do Brasil em 2017 tinha uma avaliação considerada ruim da sua característica física, e outros 39% eram regular. Portanto, quase aqui, se a gente somar aqui, vai dar quase que 80% dessas UBSs são consideradas insatisfatórias, digamos assim, porque elas não são boas nem regular. Elas seriam consideradas de uma forma não ideal para o atendimento das populações. Isso aqui são dados para o Nordeste do Brasil, para as capitais, que mostram que antes da pandemia, a distribuição de leitos já era muito baixa. Ou seja, o Brasil soube que tinha uma epidemia de Covid estourando na Europa desde fevereiro. E em março, esse dado aqui é 1º de abril, as UTIs no Nordeste brasileiro já eram precárias. E aqui a gente já tinha praticamente o curso de março com a epidemia toda transcorrendo. Outro problema importante é o subfinanciamento. Há um subfinanciamento crônico no Brasil. Esses dados são produzidos por um grupo da USP e da UFMA aqui do Maranhão e um professor lá de Londres, que mostra que, comparando o estado de São Paulo, que é o estado mais rico, que é o estado do nosso amigo querido Alexandre, comparando com um dos estados mais pobres do Brasil, que é o Maranhão, e suas duas capitais, ao longo dos anos, há uma precarização do investimento público no sistema de saúde e há um empobrecimento maior da população advindo já da crise econômica entre 14 e 16, e que a Covid pode gerar um impacto ainda maior gerado pelaquela crise que culminou, inclusive, com outras perdas para o sistema de saúde e com ajustes fiscais ainda piores com a entrada do presidente não eleito diretamente, mas a partir do impeachment da Dilma Rousseff. Então, aqui você olha que existe uma diferença socioeconômica e regional importante entre esses dois estados e que a dependência do sistema público de saúde é muito maior nas regiões mais pobres do Brasil, como o estado do Maranhão, por exemplo, mas que a força de trabalho também está precarizada nessas regiões. Se a gente olhar aqui, a proporção de médicos e de enfermeiros é muito baixa nos dois estados, mas ela é muito melhor em São Paulo do que é no Maranhão. Ela é praticamente o dobro a disponibilidade de médicos, enfermeiros, ela é praticamente 3 vezes, quase 3 vezes aqui em 2017, e o número de leitos também para atendimento intensivo e intermediário já era baixo, historicamente baixo nas duas regiões. Sugere, então, que não há o sistema de saúde não estava preparado por causa daquela contradição que eu falei mais inicialmente, entre um modelo neoliberal e um sistema de saúde que é universal. Então, a gente tem um desmantelamento desse sistema público de saúde. Existe uma nova PENAB, que eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas ela foi instituída no auge do governo Temer, e ela descaracterizou o que se chamava de atenção básica. Foi aprovada a emenda 25, a emenda 95, que reduziu o investimento público, o gasto público nas políticas públicas de saúde. Algumas estimativas dizem que já tirou 20 bilhões de reais do investimento em saúde, investimento público, né, em saúde, do orçamento,
sendo que esse ano, né, com todo o aporte financeiro que o governo federal fez para o enfrentamento da Covid, ele garantiu 13 bilhões de novos reais, né, digamos assim, para o SUS, mas em contrapartida o volume de dinheiro liberado para a iniciativa privada para alocar em novos leitos foi muito maior para o sistema público. Então, esse mesmo governo que investe na saúde, mas investe menos para o enfrentamento da Covid, ele garante mais recursos financeiros para a iniciativa privada. E isso faz com que a atenção primária fique sobrecarregada, porque você aumentou o fluxo de pacientes, historicamente já existentes, que estavam buscando os seus atendimentos iniciais, e também porque o Brasil passava por uma campanha de vacinação da influenza, mas também você aumentou os problemas decorrentes da pandemia. E aí a gente não pode deixar de falar do quanto os profissionais de saúde da atenção básica, eles são importantes para o atendimento de saúde da população. E o quanto esses profissionais também da rede de serviços foram impactados com a Covid. Não sei se vocês já acessaram esse site, mas o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ele está centralizando estatísticas de volume de casos gerados pela Covid entre os profissionais da enfermagem. A estimativa que eu tirei hoje do site, que eu queria tirar uma estimativa mais fiel, é de 22 mil profissionais afastados pela Covid, sendo que 227 profissionais da enfermagem chegaram a óbito, o que é uma tristeza muito grande, estando os estados que mais impactaram com essa estatística, os estados do Rio de Janeiro, e a Bahia e São Paulo, o que mostra, portanto, que as condições de trabalho desses profissionais são muito ruins, sobretudo os da enfermagem, que são os mais impactados. Se existe uma estrutura de desigualdade dentro da sociedade, ela também se reproduz entre as profissões. E entre as profissões, a enfermagem foi a que foi mais impactada em todos os estados pelo volume de casos gerados e pelos afastamentos e pelos óbitos relacionados à Covid. Aqui uns dados mais recentes dos Estados Unidos que mostram que o outro desafio para a atenção primária é o repique, né, dos casos, a nova pernada de crescimento de casos que já está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, sobretudo em São Luís, o grupo de modelagem da UFMA, que a gente tem feito parte, tem discutido isso, e está mostrando já que existe uma perspectiva de ficar atento a esse repique do número de casos semanais em São Luís, no Maranhão Continental. Os números de casos suspeitos parecem estar crescendo de novo, e aí isso pode estar relacionado com o aumento da periferização desses casos, que impactam sobretudo as populações mais pobres, né? Então, meio que caminhando assim para os finais, quais são as principais frentes para o enfrentamento da Covid? São várias, mas a gente tem que entender que primeiro é garantir fluxos de atendimento para esses pacientes muito bem marcados, muito bem definidos, quais são essas portas de entrada, reduzir ao mínimo o número de profissionais que entram em contato com os casos suspeitos ou sintomáticos, para que eles garantam a continuidade do atendimento dos serviços, reduzir o número de atendimento presencial ao mínimo, por meio do teleconsulta, teleconferência, né, teleatendimento. A medicina, por exemplo, liberou a telemedicina, né, a realização da telemedicina, disponibilizar a internet para as pessoas, para que assim elas possam ter acesso a uma consulta remota, testar grandemente os profissionais, fazer isolamento domiciliar para aqueles, testar a população em geral, garantir o transporte específico e oportuno para esses pacientes, garantir as medidas de isolamento, e aí a gente pode discutir quem é que pode isolar, quem é que não está fazendo isolamento, por que não faz, enfim, por que alguns grupos populacionais são mais impactados, porque eles estão nas profissões e nos trabalhos, nas funções essenciais, e aí o trabalho é a necessidade de sustento, e como isso vulnerabiliza esses grupos. Por isso que é importante a gente ter grandes frentes de vigilância dos territórios, a vigilância sobre os grupos mais vulnerabilizados em situação de maior necessidade de saúde, e a continuidade dos cuidados rotineiros da população. Como experiência exitosa, eu queria sugerir que vocês olhassem esses artigos que foram publicados nesse mês agora de julho, pelo SEBS, em parceria
com a revista da Rede de Pesquisas na Atenção Primária em Saúde, que mostra um conjunto de experiências bem exitosas em diferentes estados e capitais. Eu gostei muito das experiências de Sobral, a experiência de Belo Horizonte, Florianópolis e do Acre, particularmente, e de Niterói, particularmente dessas cidades, em que eu tentei, aqui nesse quadro, sintetizar quais são as principais frentes de enfrentamento. Tem experiências muito interessantes, como o Disque Corona, o Alô Saúde, tem ambulâncias 24 horas nas UBSs, você tem um apoio psicossocial, você tem divulgação de podcasts, programas de TV, alto-falante, cartazes, lives, carros volantes fazendo propagandas de saúde, os teleatendimentos, as teleconsultas, os boletins epidemiológicos, a abertura de centros especializados, específicos para esses atendimentos, a instituição de comitê gestor, toda a reorganização do processo de trabalho, de atendimento para esses novos casos, a atendimento prioritário às populações idosas, às populações de situação de rua. Esse aqui é um gráfico que Niterói propõe que o modelo de instituição desse conjunto de ações reduziu, aqui em laranja, a sua curva de distribuição comparado aos seus pares que são vizinhos a ele lá no Rio de Janeiro. Também eu sugiro esses artigos porque eles têm vários fluxos de atendimento que vocês podem utilizar. Não sei se temos profissionais na plateia, mas esses fluxos são bastante úteis para os atendimentos. Então, gente, finalizando, eu acho que o Alexandre já viu essa foto, porque é lá de São Paulo, né? Que mostra Paraisópolis. Um país que consegue conviver historicamente de modo sem se incomodar tanto quanto deveria com essas desigualdades dramáticas e tristes, como a convivência de pobreza junto com riqueza nessa magnitude, nós só temos que apelar mesmo e rezar para manter um sistema público de saúde, como o SUS, uma atenção primária forte, potente, para reduzir as desigualdades no país. Por isso que eu gostaria de ficar com essa estrofe aí da música do Rildo, que é de 1975, mas ficou muito conhecida pelo Kid Abelha, onde ele diz que jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso tiver alguém, no caso o SUS, que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. É isso, gente. Obrigado. Professor Bruno, assim, eu fico muito feliz com a sua fala, né, com sua aula mesmo, foi uma aula, a gente aprendeu aqui mais sobre desigualdade, é muito triste essa realidade, né? Gostaria realmente de agradecer e dizer, sim, que foi muito boa, né? E já temos questionamento, viu, professor? Vamos ficar à disposição. Vamos para o final, o questionamento. Mas agora, a fala está aí com o professor Alexandre, posso fazer a sua exposição. Tá, então tá bom. Bruno acabou com uma das músicas que eu mais gosto de ouvir. Essa música me trouxe tanta lembrança agora. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi essa música aí, e então fez uma boa passagem aí. Bom, eu quero primeiramente agradecer o convite mais uma vez, né? Bruno, Getúlio, que fez toda essa articulação, também as professoras presentes, pelo que eu pude ouvir, me desculpe se eu não citar, mas a professora Andréia, a professora Ana, e também a todas as discentes e discentes presentes aí. Com muita satisfação que eu falo para vocês. Eu tenho um carinho muito grande pelo Maranhão, já estive aí e aceito convites para ir de novo aí, tá bom? Porque quando eu fui aí, eu vou desabafar com vocês. Eu fui aí no momento de transição de governo e não me apresentaram o reggae como tem que ser apresentado. Então, por favor, eu preciso voltar para o Maranhão e conhecer o reggae, tá bom? Bom, o que eu vou trazer para a nossa fala, para a nossa conversa de hoje, é falar um pouquinho sobre a população idosa negra e a Covid, o que nós podemos esperar, mas antes disso ou ao longo disso, eu vou também trazer outros elementos que estão
muito relacionados a essa questão. E talvez falar sobre população idosa negra é a gente ter um grupo social que representa, né, um dos grupos que representa essa invisibilidade que tem sido promovida intencionalmente por vários órgãos, por vários gestores. Eu tenho usado um termo bastante pesado, mas que eu vejo muita adequação do uso do termo, que é falar um pouquinho sobre necropolítica até. Lembrando que política a gente pode fazer tanto por ações como também por omissões. Mas vamos lá. Pegando até um do slide que o Bruno apresentou, o Brasil vive, então, uma série de intersecções e problemas, vamos dizer assim. Então, nós temos uma crise econômica que já existia mesmo antes da pandemia, e isso pode ser retratado pelo número de desempregados e desalentados, e infelizmente São Luís do Maranhão é uma das cidades, né, e o Maranhão é um dos estados que tem um número grande, né, de pessoas desalentadas, que é aquela pessoa que já desistiu de procurar emprego. Então, para mim, esse dado é um dado bastante impactante, sabe? Há também um outro dado que nos preocupa, que é essa questão da crise política. A crise política também sempre esteve presente, e que só ganhou agora também mais repercussão, e num momento muito ruim, porque nós estamos falando também, no momento de crise, de falar sobre ideologias, né, sobre medicamentos agora viraram bandeiras partidárias. Tínhamos, como o Bruno bem falou, uma crise sanitária em andamento, que agora também ficou mais evidente. Poderíamos questionar, por exemplo, sabendo minimamente que que o Covid, desde dezembro, já começava a ter, né, trazer grandes repercussões para alguns países, o que nós poderíamos ter feito em todos os campos, desde começar as aulas em janeiro, sabendo que teria talvez uma antecipação de férias, seja aumentando carga horária, enfim, várias ações poderiam ter sido feitas se nós tivéssemos de fato se estivéssemos acompanhando todo esse cenário que vinha acontecendo. Os conflitos sociais e raciais, que na verdade chegou num topo, né, pessoal? Assim, vinha acontecendo, sempre houve isso. Acho que São Luís do Maranhão fica muito fácil de explicar o que são conflitos sociais e raciais, e depois chega a Covid. Então, são vários problemas que a gente enfrenta num período extremamente difícil da nossa vida. Eita, será que agora congelou a minha apresentação aqui, gente? Bom, deixa eu ver se eu não pulei slide. Tá, não. Bom, e aí, para falar um pouquinho sobre o envelhecimento, a pessoa idosa, eu vou trazer essa carta, que, ao que tudo indica, é uma carta feita pelo próprio ator, o Fábio Migliaccio, e eu vou me atentar aqui só a duas frases que resume bem o que a desigualdade e a iniquidade presente nesse momento de pandemia. Então, o Flávio falou assim, né? Escreveu, né? Me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos, como tudo aqui. Eu acho que isso retrata muito essa situação que tem sido colocada à população idosa, em geral. Para quem fala de saúde coletiva e talvez também de epidemiologia, né, idade como grupo de risco, como fator de risco, é um termo extremamente ruim, porque não é que é o grupo de risco, é um grupo que ficou na condição de risco. Porque se a gente tiver, por exemplo, condições de vida para as pessoas idosas
ou negras idosas, que permitisse que elas estivessem hoje saudáveis, com certeza eles não estariam no grupo de risco. Então, por que nós temos que falar, nesse momento da pandemia, sobre cor da pele? Talvez seja um dado que muitos de vocês já conhecem, mas para a gente poder avançar no raciocínio, só para trazer que de 2012 para 2019, nós já observamos um decréscimo das pessoas que se autodeclaram como brancas e um aumento das pessoas que se declaram sejam pretas ou sejam pardas. E aí a gente tem à direita do monitor de vocês aí, como isso se dá nas diversas regiões do país. E por que falar da população idosa? Por um motivo muito semelhante, só que agora falando em termos etários. Por quê? Quando eu observo aí à direita de vocês, que de 2012 para 2019 vem diminuindo a participação, a presença de crianças e jovens, contrapondo ao que acontece com o envelhecimento, que é a maior participação, a gente pode concluir que a população idosa negra pode estar aumentando. Não dá para saber exatamente, mas a gente pode falar que é uma população que está denegrindo ou enegrecendo e envelhecendo. E aqui eu já coloco a palavra denegrir, que para muitas pessoas tem uma conotação negativa, né, que é um primeiro assunto já, que é falar do racismo cultural, mas denegrir é tornar-se negro. Então, se a população mais se declara como negro, ela está denegrindo. Mas denegrir ou envelhecer são termos muito semelhantes que cabem para essa situação. Mas a gente precisa entender quanto da população negra está de fato envelhecendo a partir do critério etário de 60 anos. Então, eu achei que essa foto nos reflete ou nos ajuda a refletir bastante o que quer dizer essa invisibilidade para o idoso negro. E a apresentação anterior do Bruno ajuda bastante a entender como poderia ser mais assertiva ações da atenção primária. Mas aqui falando de uma favela do Quênia, mostrando como lá as pessoas, né, vêm, né, em particular algumas, vêm tentando dar um jeito de se precaver da pandemia. Um grande problema que tem sido apresentado, e é por isso que eu tento mostrar que esse fato de necropolítica pode ser um processo que está em andamento nesse momento, é que nós temos essa questão da subnotificação e da falta de desagregação dos dados, como o Bruno já mostrou também. Então, nós não sabemos exatamente o número de óbitos, e saber exatamente os dados desagregados por raça-cor, por local onde reside, nos ajudaria e muito a direcionar ou redirecionar as ações. Pegando São Paulo como exemplo, hospitais de campanha são construídos em bairros onde não há tantas pessoas em condição de risco ou de vulnerabilidade. Ao passo que nas regiões periféricas, eu vou mostrar mais adiante, você não tem hospitais de campanha na quantidade que seria recomendada. E hoje, de gravação dessa aula, sai um resultado mostrando que São Paulo parece ter duas curvas. Uma curva que mostra que algo está passando, né, que o pior, em tese, está quase indo embora, e outra falando, não, tá apenas começando. Só que essa que fala que pode estar terminando é aquela que fala de uma classe mais privilegiada, não negra, e essa que está ainda em crescimento é aquela que se dá na periferia, onde residem mais pessoas negras. Então, essa falta de desagregação de dados nos faz concluir, então, que há sim uma invisibilidade para falar da situação do idoso negro. E o idoso negro, se a gente olhar para o cenário da pandemia, poderia ser algo bastante complexo, porque é velho, porque é negro e porque pode ter essas comorbidades sabidamente associadas com a pior evolução do coronavírus.
O que nos ajuda um pouco também é a questão do geoprocessamento, que tem feito grandes contribuições para ver uma tendência, né, de comportamento do vírus. Então, diante disso, uma das perguntas que eu faço é onde nós podemos encontrar a população idosa negra? E aí eu coloco alguns locais. Os quilombos, e vocês sabem muito bem o que tem sido feito aí no Maranhão quanto aos quilombos. O vídeo que Bruno pediu para que eu fizesse, sem dúvida foi um dos vídeos mais emotivos que eu fiz, porque eu sei muito bem o quanto isso representa para mim, né, enquanto pessoa, né, o quilombo é algo que me constitui, então não há qualquer preocupação, então talvez chega para o quilombo a informação sobre como lavar a mão, mas não chega a água. Chega a orientação sobre os cuidados com a alimentação, mas não chega os alimentos. E muitos deles são obrigados a cortar, né, a sua produção, que é, por exemplo, o turismo. Então, é isso, né? Lá nós temos um grupo também, não todo quilombo, todos os quilombolas, lógico, mas também a população idosa quilombola. A população idosa negra pode estar ofertando serviços que permitem as pessoas ficarem em casa. E aí eu falo dos trabalhos domésticos. Os idosos negros e população negra pode estar também em situação de rua, fazendo os home office em geral, nas favelas, né? Não população idosa em geral, mas toda a população negra pode estar esperando o benefício, podem estar nas cadeias, ou também pode estar sozinho, dado a trajetória de vida e também a trajetória que afeta as pessoas, a sua família. E isso eu estou falando particularmente da mortalidade ou dos agravos de causas externas, principalmente. Então, uma das perguntas que eu coloco aqui para a gente refletir é se de fato a Covid é democrática. Ou ela afeta mais os velhos, as pessoas velhas, as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas velhas e pobres, velhas negras e pobres, pobres negras, enfim, acho que essa combinação de indicadores sociais, todas elas nos mostram que são vários grupos que estão em condições de vulnerabilidade. Aqui mostrando um dado, que é um dado de 27 de maio, eu acho que isso também é importante a gente trazer aqui, porque a transparência ou não dos dados, ela também tem sido sazonal nesse momento tão importante que eles pudessem cada vez mais serem transparentes e explícitos, mas esse é um dos poucos dados que mostra o que eu estou tentando defender aqui, que é o acometimento maior da população negra a todo momento. Esse estudo do Rio também, não sei se foi essa mesma fonte que o Bruno trouxe, eu tentei ver, mas não sei, a gente pode conversar depois sobre isso, mas veja, é um grupo que pegou o desfecho de SARS, mas a partir da confirmação ou suspeita da Covid, e aí você vê que a curva para as pessoas negras, que são as pretas e pardas, sempre foi superior em relação às pessoas brancas, e aí você vê também como isso foi também sempre desigual, independentemente da faixa etária. E quando a gente pensa que isso pode ser diferente, não é porque é preto ou pardo e pobre, mas se não fosse pobre seria diferente, a gente vê que não é bem assim. Então, veja, tanto para as pessoas, então aqui nós temos sempre comparando pretos, brancos e negros, então você vê, desde da situação de sem escolaridade para a situação com ensino superior, que entre casos recuperados e os óbitos, os casos recuperados sempre foram maiores para os brancos e os óbitos sempre maiores para os pretos. Então, se eu comparar, por exemplo, o óbito, né, de pessoas pretas, negras aqui, sem escolaridade e superior, né, ou melhor, se eu comparar o número de óbitos de negros sem escolaridade para o óbito de brancos
com o ensino superior, eu vejo uma discrepância, uma desigualdade absurda. Então, aqui caberia a gente discutir também se a assistência é a mesma. O que pode mudar, então? Será que são as práticas? Será que pode ser a forma como as pessoas chegam? E aí a gente vai atribuir também alguns fatores já falados anteriormente do que a atenção primária poderia ter feito nesses últimos anos. Quando eu vou olhar os casos recuperados de óbitos, seja por enfermaria ou por UTI, também comparando brancos e negros, o fato se repete. Então, eu tenho maior casos recuperados entre brancos, seja na enfermaria ou na UTI, e o maior número de óbitos para os negros, seja na enfermaria como também na UTI. Então, para além da... E isso é um problema tão sério que, em pleno 18 de junho, quer dizer, é um problema, é um dado de 2 semanas atrás, a gente ainda não entende a importância de trazer os dados com essa intersecção. Então, aqui eu tentei sair um pouco da região sudeste para falar que é um problema nacional. Então, eu peguei aqui de Alagoas para ver que nós temos informação sobre óbitos na perspectiva de sexo, de idade, de raça-cor, das comorbidades, mas eu não sei, por exemplo, se um grupo social está com um número maior de óbitos em relação ao outro. E veja, eu tenho todos os pré-requisitos para apresentar o dado com maior exatidão, e isso vai ajudar para que as ações sejam mais assertivas. É por isso que a gente precisa das informações apresentadas nesse nível. E se caso elas não sejam apresentadas num boletim epidemiológico, que os dados estejam abertos para que pessoas como nós possamos fazer nossas contribuições também. E aí saiu um dado há poucos dias falando da Filadélfia, onde também tem essa questão racial, e vejam só, e é isso que a gente queria fazer aqui, olhando casos a cada 10 mil residentes, ou seja, uma medida padronizada, veja o que acontece. Então, o número de casos confirmados foi maior para negros. Ponto. Já é uma grande informação. E, para além disso, vamos comparar, né, os casos confirmados a cada 10 mil para um branco de jovem para um idoso de 75 anos ou mais. Vejam essa diferença. Então, se é um cenário que ocorre no Brasil, se é um cenário que ocorre nos Estados Unidos, e se eu pudesse tirar, né, enquanto país, pensar estado, pensar município, e isso ocorre de uma forma muito semelhante, é falar de racismo. Aqui é um dado do começo de maio, mas que já mostrava o que a gente está percebendo hoje, que esse relaxamento, né, das ações de distanciamento e de isolamento, e o quanto isso vai deixar alguns grupos sociais mais vulneráveis à contaminação e, infelizmente, ao óbito. Então, aqui, por exemplo, eu trago um trecho, né, uma fala da escritora Paulina Sigiziani, que ela fala assim: a quarentena mundial dura alguns meses e toda a gente já sente saudades de ir à rua, respirar o cheiro do mundo. A privação da liberdade dos africanos durou séculos e era exploração. A quarentena mundial não é prisão, mas sim proteção. Então aqui cabe fazer uma colocação sobre por que tantas pessoas estão tão incomodadas com esse isolamento. Porque vejam, agora, nós estamos aqui numa situação que talvez nós não faríamos anteriormente. Todos estamos aqui porque nós temos um pacote de dados de internet que permita isso. Muitos de vocês ficaram, puxa, tem a fala do Bruno, do Alexandre, né, de outros professores, professoras, mas teria também nesse mesmo horário uma outra live, uma outra que eu também queria assistir. Vou torcer para que lá esteja gravado para eu poder ver depois. Ah, mas tem agora os cursos. Então, vejam, não é uma situação das mais difíceis para quem pode.
Então, quando as pessoas falam, né, que vai vir um novo normal, eu literalmente fico pessimista, sabe? Não sou dessa galera otimista, não, porque o que nós estamos observando é o contrário até, né? O que os entregadores fizeram ontem, não sei se acho que teve aí no Maranhão também, é isso, né? Quer dizer, ok, então você fica em casa, você, patrão, fica em casa e eu vou literalmente para a linha de frente sem as mínimas condições de defesa, inclusive defesa imunológica. Para exemplificar um pouquinho, ou para trazer um pouco mais de materialização de algumas reflexões que a gente está fazendo aqui, eu vou falar de São Paulo, mas que poderia ser também a situação de diversos municípios, vou falar até milhares de municípios do nosso país. Então, aqui é um estudo feito com idosos do município de São Paulo, uma amostra representativa, que teve todo aquele cuidado metodológico para a construção da amostra, e vejam que já existia, desde muito tempo, a noção de que idosos negros já estavam com uma prevalência maior da ocorrência dessas comorbidades que a gente sabe que pioram a evolução da Covid. Primeira constatação. A segunda foi essa também, que mostrou lá desde 24 de abril, e isso acontece ainda, mostrando que os casos, aqui para quem não está associando o mapa, isso aqui é o mapa do município de São Paulo, então aqui é a região mais central, né, e aqui seriam as regiões periféricas. Vejam que onde há mais casos, que é as cores mais escuras, de acordo com a legenda aqui, eu consigo justapor onde eu tenho mais pessoas negras residindo. Isso nós chamamos de segregação residencial, de racismo residencial. Ou seja, são locais, são territórios onde a qualidade e a quantidade de serviços são piores em relação a territórios não negros. Aqui, por exemplo, só para exemplificar, nessa região aqui, nós falamos de Zona Leste de São Paulo, houve um relato de um hospital onde os profissionais de saúde não tinham acesso adequado aos materiais de EPI. E pegando um pouquinho o que Bruno falou, né, não sei como está agora, junho, mas as auxiliares, a equipe de enfermagem, incluindo técnicos e auxiliares de enfermagem, é o pessoal que mais tem sido acometido pela Covid. E adivinha a prevalência da cor das pessoas que executam essa função. Então, vejam, é de novo uma exposição maior do corpo negro diante da pandemia da Covid. Então, aqui só para dizer, né, então, o anterior era de 24 de abril, e trazendo para hoje, né, recentemente, vocês percebam que são os distritos periféricos onde nós temos mais casos da Covid, e onde muitas das ações e recomendações não conseguem ter o efeito. É bom falar que elas não conseguem ter efeito, para não dizer que as pessoas não querem ter. Porque eu tenho alguns alunos que residem nessas regiões, principalmente aqui, e é angustiante para esses alunos, que assim como vocês sabem o que poderia ser feito, perceber que eu faço o meu papel, mas o meu vizinho não faz. E quando ele não faz, isso sobra para mim, que vou ter que ficar mais tempo em casa. E isso é uma outra forma de adoecimento que nós temos que trazer também em tempos de pandemia. Aqui é só para dizer que dá até para falar aqui de uma questão de colorismo, que é a cor da pele. Então, vejam que ser pardo, você tem um risco maior se comparado a branco, mas que ser preto, ou seja, ter uma pele mais escura, o risco é ainda maior. E não tem nada a ver com biologia, tá? Tem a ver com o racismo que vem sendo construído ao longo da vida e demonstrado em diversas situações. Então, pensando no que a gente fala sobre saúde coletiva, que nós discutimos muito essa questão, esse processo saúde, doença e cuidado, eu tentei fazer um quadro aqui, mas é só para a gente tentar minimamente sintetizar tudo isso que está acontecendo com a gente. Então, eu tentei
colocar aqui no processo saúde, doença e cuidado, e falar um pouquinho dessas crises, né, política, sanitária, financeira, da Covid e dos conflitos sociais e raciais. Então, no campo da política, o que poderia ter sido feito para ofertar mais saúde, no sentido mais amplo do conceito, que não houvesse congelamento do investimento? Para tentar, e como isso se reflete na doença, né? O adoecimento pelas carências sociais, né? E também pelo desemprego. O que acontece com o cuidado? Você diminui o cuidado para populações idosas e população negra. No campo sanitário, eu repito a questão do congelamento, e eu falo o aumento das doenças crônicas não transmissíveis e o ressurgimento de doenças erradicadas. E no cuidado, como o Bruno falou, a diminuição da cobertura da atenção primária à saúde. Na crise financeira, nós temos o aumento das pessoas desalentadas, o aumento do desemprego, como consequência, o aumento de transtornos mentais, suicídios e violências para idosos, para crianças e para mulheres. Talvez lembrando o machismo, né? E o cuidado se reflete também na dificuldade de acesso aos programas sociais, porque você tem que ter pacote de dados, tem que ter o aplicativo, tem que ter o manejo, e aí fica mais complicado. Quanto à Covid, nós não conseguimos fazer adequadamente o isolamento e o distanciamento social. A consequência tem sido, né, o aumento dos óbitos de populações idosas e população negra. E quanto ao cuidado, é a não organização ou a não reorganização de medidas de controle e de tratamento. No que se refere a conflitos sociais e raciais, nós tivemos mortes pela polícia, que não era para matar inocentes, que não era para julgar pessoas inocentes, já considerando-as culpadas. Aqui eu falo da instituição, ok? Como consequência, você tem mortes física e social, né? Se tiver algum psicólogo, psicanalista, pode nos explicar melhor o que é isso, porque não é só a pessoa que morreu, mas é quem fica, e quem fica morreu um pouquinho também. E quanto ao cuidado, é a omissão do governo e o despreparo das instituições e também do campo da educação. Talvez esse ponto aqui poderia também ser um aspecto transversal a tudo isso que eu falei. Então, eu estou terminando a apresentação pensando quem tem direito de ficar vivo no Brasil, né? Então, eu faço essa pergunta. Tem que ser menos para ser ou ficar vivo, ou mais vivo no Brasil? Então, tem que ter menos melanina para ficar vivo ou para ser mais no Brasil? Tem que ter menos cabelos crespos, menos mãos grossas, menos idade, menos cabelos brancos, menos cabelos crespos e brancos, menos flacidez e menos deficiências físicas. Então, parece que eu estou trazendo aqui, né, características de diversos grupos sociais que estão em condição de vulnerabilidade ou em condição de risco. E, para terminar, eu termino também com essa autora que tem feito, né, trazido grandes reflexões, assim como outras também, né, São Evaristo, dentre outras, que fala o seguinte, que o número de mortes da Covid é assustador para o mundo inteiro. Mais assustador ainda para quem nunca se imaginou numa tal experiência. Que o mundo entenda hoje a dor dos africanos que dançam com a morte desde que nascem até que morrem. Invasão colonial, colonização, escravatura, gente vendida nas plantações, deportações, guerras, massacres, cadáveres ao relento, epidemia sem fim. Por enquanto, é isso a minha contribuição. Professor Alexandre, obrigada, gratidão aí por essa bela aula, tá? Foi uma aula, uma bela explanação, e por compartilhar tanto conhecimento, né? Que realmente é séria a situação da população negra, qualquer situação com Covid ou sem Covid, com Covid piorou, né? Piora cada vez mais, né? Sabendo a fragilidade que nós temos da atenção básica aqui do Maranhão, infelizmente, tem menos de 45% de São Luís, na ilha, na capital, menos de 45% da população é coberta pela atenção básica. Isso é muito triste, né? E agora vamos aos questionamentos, né? E a pergunta vem da
de Tamires, né, que ela pergunta se, devido ao Covid, os estados menos impactados podem receber migração de mais pessoas nos próximos anos em busca de emprego, saúde e educação. Até agora a pergunta que tem. Quem tem mais algum questionamento, pode colocar no chat que a gente vai estar passando, disponibilizando aqui. Aí o professor Bruno, Alexandre, um complemento, um responde, fique à vontade. A minha conexão deu uma oscilada e eu não ouvi bem a pergunta, o questionamento. Você poderia repetir, por favor? Sim, professor. Devido ao Covid, estados menos impactados podem receber migração de mais pessoas nos próximos anos em busca de emprego, educação e saúde? Ou saúde, né? Acho que a pergunta é o debate sobre como o fluxo migratório entre os estados, em busca de melhores perspectivas de emprego, pode impactar o cenário da Covid, né? Acho que é isso. Se a gente olhar, por exemplo, o estado do Maranhão, ele tem fluxos migratórios na busca de oportunidades de emprego para a região centro-oeste, para a colheita de cana, por exemplo, para a colheita de soja, por exemplo. E isso é uma característica importante do centro-sul do estado do Maranhão, esses fluxos migratórios. É possível que com a característica precária socioeconômica do estado, esse fluxo econômico, por exemplo, nesse momento, ele seja impactado, porque as pessoas não vão ter oportunidade de buscar essa possibilidade de emprego em outro estado, né? E isso para curto prazo. Mas também é possível que essa desigualdade econômica que já esteja instituída, ela também dificulte para ao longo prazo essa situação, porque também a produção no estado, no caso do Maranhão, ela permanece, né? A baixa produção agrícola pode permanecer e o desinvestimento em outros estados também. Mas uma característica outra da imigração é que ela pode estar relacionada com a distribuição da pandemia, né? O quanto essa pandemia se interiorizou rapidamente no Brasil, o quanto ela foi para os municípios pequenos, de médio porte. Aqui em São Luís, por exemplo, quando se instituiu o lockdown, houve um fluxo de saída de pessoas. Antes, quando se decretou o início do isolamento lá em março, né, já saiu muita gente do município de São Luís e também saiu já no lockdown. Então, esse fluxo ele impacta nos dois sentidos, né? É provável que o número de casos no Maranhão e a interiorização no Brasil, particularmente no Maranhão, se deva por essa saída exacerbada das pessoas que, de certa forma, se desesperaram com a situação e procuraram se isolar, mas também, como eram assintomáticos, levaram provavelmente a doença. Eu concordo com o Bruno, acho que faz muito sentido a análise dele. Eu vou só complementar, porque 10 casos na capital tem um impacto e uma forma de enfrentamento. 10 casos numa cidade do interior, que geralmente tem um hospital, alguns municípios nem têm hospital, usa o hospital mais próximo da cidade maior, vizinha, o estrago, né, assim, o dano pode ser muito maior. Em particular da população idosa, não somente idosa, mas idosa como um todo, há muitos municípios pequenos que a economia gira muito em torno dos benefícios que as pessoas idosas recebem. Então, um número alto de óbitos de pessoas idosas é também você comprometer a economia. Então, aí já começa até a contradição das pessoas que falam, ok, morrem as pessoas idosas e a gente passa tranquilo para essa economia, para essa pandemia. Não é. Então, muitos municípios poderão ter um impacto muito maior se ocorrer um óbito grande de pessoas idosas, porque vai faltar. E aí você vê que se antes era essa pessoa idosa que mantinha a renda,
Agora, com a crise, fica mais difícil ainda dessa família, sem o provedor, que era o idoso, e agora com uma dificuldade de emprego, vai ficar ainda maior, e isso vai aumentar a pobreza, aumenta a desigualdade, e aí você pode ter o aumento das diversas formas de violência. E como o Bruno falou, talvez essa migração precoce das pessoas por interior, não sei, aí eu queria até ver se o Bruno pensa igual ou não, assim, você pode ter até uma situação contraditória, porque como as grandes capitais, os grandes centros urbanos tentam se organizar melhor para a pandemia, por exemplo, tendo até hospitais de campanha, você não consegue ter essa mesma condição para municípios menores. Então, você vê algumas cidades grandes já podendo receber a população que vem do interior, né? Pacientes que vêm do interior e precisam de cuidado mais intensivo. Eu gostei das duas reflexões, assim, dos pontos que você trouxe, sabe? Porque pesquisas do IBGE já mostram, né, o quanto os idosos são importantes para a renda das famílias, para o sustento das famílias, e quanto eles são o chefe, né, o principal provedor dessa família. Então, eu acho que tem dois agravos aí. Essa morte excessiva de idosos, e sobretudo aqueles mais pobres, né, que dependem mais do benefício social, ela, como você disse, né, ela impacta também quem fica, porque é provável que a pobreza vá se perpetuar mais, porque você tira daquela família o principal provedor, né? Esse é um agravo, um problema mais importante ainda das consequências futuras da Covid. E essa questão que você falou, né, os municípios, se a gente considerar os municípios do Maranhão, nós temos os municípios que têm os piores níveis de DH estão aqui, né? Tanto que o governo do estado tem um projeto, os 30 mais, onde ele financiou um sistema de fortalecimento da atenção primária nos municípios que têm piores níveis de DH. Tentando melhorar a atenção primária em saúde. Muitos desses municípios não têm hospital, então eles dependem exclusivamente da atenção primária, mas essa atenção primária já é muito fragilizada por problemas de gestão, problemas de financiamento, por problemas de infraestrutura física do próprio município, que tem uma pobreza muito grande, de modo que os problemas que eles enfrentam com a Covid se agravaram, porque eles gerou uma nova demanda de atendimento em diferentes grupos populacionais, como se falou, né? Os casos não precisam ter a mesma magnitude em volume nos diferentes municípios, mas dada a característica daquele município, um número importante de casos, ele gera um problema tremendo. Por exemplo, Pinheiro, que é a cidade do Campos, em torno de 80 mil habitantes. O volume de casos gerados lá, dizendo que Pinheiro é a sede do município, né, da universidade lá, e ele recebe demanda de outros municípios. Então, ele tem que lidar com a demanda dele, de casos da sua população, e ele é referência para outros municípios da região. Então, receber essa demanda nova de pacientes, né, gerou problemas ainda maiores para a condução do cuidado, da atenção à saúde desse município. Professor, se vocês me permitem a fala, quanto à migração nesse período agora do Covid, tomando como base o Maranhão, no início da pandemia, não teve logo, as pessoas não receberam essa ajuda, né? Muitos ficaram desempregados. Então, voltar para a sua terra natal talvez fosse a melhor possibilidade para sobreviver, devido à questão da falta de alimentação. Quem está no interior tem a farinha, tem o feijão, tem a colheita agora da mês de maio, arroz, feijão, farinha, faz a farinhada, isso aí ajuda na sobrevivência de quem realmente perdeu a renda, né? E está lá o idoso que tem uma renda que pode contribuir para aquela família. Então, assim, é uma hipótese, né? Um pensamento que eu
e matutando e pensando. Pode ser também essa possibilidade dessa migração assim, em massa, muita gente realmente saiu de São Luís e acho que em busca desse meio de sobrevivência devido a uma perda aí de emprego e uma situação difícil, até que esse benefício do governo, né, chegasse. Pode ser, né, um pensamento. O professor Bruno tem que ligar esse microfone. Eu acho que, em parte, sim, André. É uma reflexão interessante se a gente considerar que essa população pode ter saído também na busca de tentar compartilhar a sobrevivência, né, com seus pares, já que ia passar, a perspectiva era de uma tormenta, ou de uma dificuldade, em termos emocionais e financeiros, enfrentar isso junto talvez seja melhor mesmo, né, do que sozinho. E não há, e assim, essa fala não pode carregar nenhuma culpa de quem procurou sair, né? Ele saiu porque ele tinha os motivos de procurar, mas talvez se o Estado tivesse feito formas de monitorar a clínica, né, os sintomas, e fazer vigilância dessas pessoas que estavam, e evitando sair naquele momento aquelas pessoas que talvez tivessem sintomas, a distribuição do agravo para o Estado seria outro, né? Restringindo, não apenas um lockdown, que foi feito mais tardiamente. Então, talvez isso seja uma coisa que o Estado, como resposta, não tenha feito, mas que quem saiu, talvez saiu porque quisesse passar por isso junto e não sozinho, isolado, né? Aqui, isolado, aqui, né? Sim, tem uma outra pergunta aqui bem interessante que Tamires pergunta, faz uma reflexão, como ficou a situação das pessoas privadas de liberdade aqui no Brasil, né, com relação nesse período do Covid aí? Como é que está? Se tem algum estudo, algo que nos traz para refletir? Acho que o professor Alexandre, não sei se ele comentou, e a pessoa está, faz esse questionamento, né? André, a minha conexão caiu aqui, agora que eu estou voltando, eu perdi até a fala, a discussão de vocês aí. Tá. Qual foi a pergunta agora é de Tamires, né? Ela pergunta como ficou a situação das pessoas privadas de liberdade aqui no Brasil em relação ao Covid. Professor Alexandre? Acho que a conexão dele está oscilando. Mas enquanto ele volta, eu posso falar rapidamente. Eu não li, obviamente, nada sobre isso. E voltou. Todo mundo, vocês estão me ouvindo? Sim, Alexandre. Eu acho que travou novamente, professor Bruno. Eu acho melhor você ir respondendo, professor Bruno, quando ele voltar. Não, o que eu vi outro dia, eu não li sobre isso, eu sei que tem grupos de pesquisa interessados, inclusive nesse edital do CNPq que divulgou para financiar pesquisas com Covid, que saiu agora, acho que junho, aliás, desculpa. Teve um grupo de pesquisa que ganhou o edital, um projeto, para trabalhar com essas populações, né, privadas de liberdade. O que eu vi dizendo, e aí o Alexandre me corrige, porque eu não li sobre isso, mas numa das reportagens aí de televisão é que o Brasil tem o segundo maior número de populações privadas de liberdade afetadas pelo Covid-19, perdendo apenas para os Estados Unidos. E foi essa a única estatística que eu vi, assim, eu não li, mas ouvi em televisão. Assim, essa questão de invisibilidade também se dá, né, quando a gente vai falar das pessoas privadas, né, de liberdade que estão nos presídios. No GT de Racismo e Saúde, da Abrasco, nós temos pessoas que estão envolvidas para entender um pouco mais esse processo. O que eu também sei, não é a minha área, né,
que estou ali lidando diariamente com as pessoas, tal, mas assim, houve um momento em que tentou-se fazer uma espécie de divisão das pessoas contaminadas ou vulneráveis para colocar em containers, e isso foi muito discutido, né? E para que não fosse, porque não basta você estar numa situação privada de liberdade, vai colocar em containers, né? Sem condições mínimas ali, às vezes, de várias pessoas vivendo, convivendo. Há de se considerar que as pessoas, que há também pessoas idosas lá, então até se cogitou em liberdade, né? Enfim, liberar essas pessoas tanto para quem está fora, como ainda mais para quem está dentro das cadeias, lá houve, para evitar uma propagação, a proibição das visitas. Eu não sei como está agora, né, já que essa pandemia se esticou, mas no momento inicial da discussão que eu tive dentro do GT, teve essa redução das visitas, e também as comorbidades presentes, que aí você tem também o gerenciamento. Então, eram grupos que estavam sem muita assistência e acolhimento humanizado, vamos dizer assim. Não saberia dizer como está hoje em junho, tá? Tem uma pergunta, professor Alexandre, tem uma pergunta direcionada na sua fala, né? A Jaimara Furtada fala o seguinte: achei super importante quando você trouxe a comparação dos casos de recuperação e óbitos em Covid, enfermarias e UTI. O Raça-Cor gostaria de conhecer mais sobre esse estudo. Conhecer mais sobre, André? Esse estudo, sobre a sua fala, quando refere à recuperação, tanto de casos Uhum. e óbitos, né, enfermarias e o UTI, Sim. raça. Sim, esse grupo, essa pesquisa é uma pesquisa do grupo da PUC-Rio, né, que eu coloquei lá. Foi um dos primeiros grupos que conseguiu trazer um pouco mais de dados consolidados sobre isso. Esse dado que o grupo nós fez já está disponível também, então já tem acesso a essa informação. Mas veja, é uma informação que usa a síndrome respiratória aguda grave como desfecho. Então, para quem está querendo entender um pouco mais sobre a SAGS, né, essa síndrome respiratória aguda, é um desfecho comum para vários tipos de doença. Então, o que tem sido feito dado que nem sempre se tem o diagnóstico exato da COVID, é você olhar uma série temporal, ou seja, a gente vai olhar o ano passado para ver qual era a tendência dos óbitos pela síndrome respiratória aguda grave e ver que há uma sobra aí, né? Um a mais. Então, dado que nós estamos num momento de pandemia, tem se creditado esse a mais para a Covid, porque desse a mais, uma parte está confirmada que é Covid, a outra parte é suspeita. Então é assim que esse estudo foi feito, tá? Mas enfim, é um dado que nós temos aí um pouco mais de assertividade. O que Bruno fala faz muito sentido. Então, assim, são dados que já mostram um cenário, mas a gente tem muita omissão da informação no quesito raça-cor. Então, esse dado que o Bruno traz do Rio pode ser um tensionamento que o GT Racismo e Saúde fez. Nós temos uma integrante de lá, a professora Márcia Alves, que está no cargo de gestão também, então ela tem feito muita pressão. Por quê? Porque não deveria nem ter a pressão, porque dado que você cria diversas leis, né, do SUS que fala que é obrigatório, que existe o quesito raça-cor, não era para ter a necessidade de pedir para que ele fosse incluído. E mais do que ser incluído, o que a gente agora está pedindo é que, para além da inclusão do campo raça-cor, que não exista o campo ignorado e que seja um campo de preenchimento obrigatório. Porque daí nós conseguimos ter um pouco mais de assertividade das informações. Mesmo os dados norte-americanos que falam sobre isso, são dados que têm uma quantidade muito grande de não preenchimento. Nós gostaríamos de agradecer
aos debatedores, né? Já estão com 2 horas de reunião. Não surgiu mais nenhuma pergunta até o momento, eu creio que já podemos encerrar, que estamos já satisfeitos, né, com todas as colocações, aí eu poderia ficar mais tempo aqui conversando e discutindo mais coisas, né? Mas eu gostaria de agradecer, assim, de coração, viu, professor Alexandre? O convite está aberto, fique à vontade, quando for, a gente vai realmente realizar uma programação presencial, né, sobre a população quilombola negra, e com certeza você vai estar convidado, tá? E Tá, aí joia. você vai encontrar o reggae, o reggae raiz, quando você tanto aí almeja, né? Com certeza vai ter. As portas, sim, eu já lhe garanto que as portas da minha casa estarão abertas, né, para você, para sua família. Fica. Mas vai surgir um convite para você vir aqui pessoalmente no Maranhão. Agradecemos assim seu amor, seu carinho pelo Maranhão, né? Que é uma terra boa, né? Conhecer os Lençóis, não sei se você já conhece os Lençóis, Santa Amaro e Paulinho Neves, tem aí a Lagoa Azul, agora tem tanta coisa maravilhosa. Agradecer também aí, Bruno, nosso parceiro, professor, assim, e de coração, né, Bruno? Nossa parceria já tá, Sim, sim. tá criando raiz. Alexandre, aqui tem um museu do reggae em São Luís. Aí, tá vendo aí, ó, É um você. lugar muito legal para ir também. Tem lojas que vendem discos, né? Então, não sei se você gosta, mas é um passeio cultural interessante. Vai Lógico que eu gosto. quando essa situação passar aí com parcimônia, certamente a gente vai criar esse roteiro turístico aí para você. Combinado, então, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite de vocês. Eu peço que vocês também fiquem bem por aí, dentro do possível, que a gente consiga passar por esse vendaval, sei lá. Até vendaval deu aqui em São Paulo, gente, ontem também. Sabe? Não bastasse o que está acontecendo, agora está tendo ventania também. Mas que a gente possa encontrar em breve, que a gente faça, se for algum outro encontro presencial, para falar de assuntos bons também, de experiências exitosas como essa que Bruno mostrou. Tá? Aos alunos, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco e vamos nos comunicando. Professor Alexandre, professor Bruno, o certificado vai ser enviado por e-mail, tá? Lembrando também a todos os participantes, agradecendo a todos, e lembrando que amanhã o webinário continua com a palestra às 9 horas sobre impactos mentais, estratégias de enfrentamento, né, de profissionais em termos de pandemia, né? Aí todo mundo meio abalado, tá meio complicado, né? Então, André, eu também queria, antes de encerrar, eu queria agradecer também enormemente a oportunidade de estar com todos vocês. Teve o Alexandre, assisti algumas das palestras dele, ele é sempre claro e traz provocações, reflexões interessantes. Então, quem não conhece o professor Alexandre pôde conhecer um pouco da capacidade dele e das temáticas que ele traz sempre à tona. É um pesquisador de renome nacional, né? Então, isso prestigia muito a iniciativa que a gente tomou aqui da UFMA de ter a oportunidade de tê-lo aqui, né? Então, eu agradecer enormemente quem organizou, a André também, que moderou super bem, e os professores e outros alunos que tiveram aqui conosco. Parabenizar todos vocês. portanto, o certificado de vocês vão estar indo por e-mail, professor Alexandre e professor Bruno, certo? E agradecer a Liga aí por essa programação, realmente foi muito boa. E desde já uma boa noite, bom restante de semana, bom restante de final de semana. Né? Ainda não vai ter reggae no final de semana, né? Alguns aí já está acontecendo, mas ainda não está acontecendo o reggae, né? Mas que todos fiquem bem, tá? Muito obrigada a todos. E a parceria vai continuar, viu, professor Alexandre? Vamos aí estar com o seu apoio. Não, Tá vamos. bom. Mas Getúlio já encontrou o canal Getúlio, agora pronto. Já sabe, aquele Maranhão, um abração também, Getúlio, todos os outros que estão por detrás dos bastidores aí organizando, e que organizaram, tá bom? Beijo a todos, muito obrigada a todos. Uma boa noite. Tchau, gente. Fiquem bem, Tchau, fiquem gente. bem. Um abraço. Tchau, Valeu, Brunão. Até Alexandre. mais. Valeu, André. Valeu, Tchau, Bruno. tchau. Tchau.